aqui ao vivo, comunidade Divina Luz, e você nessa terça-feira, nesse dia de encontro, de partilha, de oração, meditação na palavra do Senhor. E como toda semana nós estamos conhecendo ou olhando de uma nova maneira, né? Para quem já conhece, reconhecendo de uma outra forma as mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar aqui sobre Judite, uma mulher muito corajosa que salvou o seu povo, venceu o inimigo e salvou o seu povo. Assim como ela, o Senhor também chama você a ser essa mulher de oração que vai também levar a salvação aonde você estiver. Amém? Então seja essa Judite nessa noite de hoje. O Senhor quer falar com você. Vai compartilhando essa live agora para que mais irmãs venham até nós, beber da graça de Deus, mergulhar naquilo que o Senhor tem a dizer para cada uma de nós. E como toda semana, não estou sozinha, temos aqui um time maravilhoso, uma equipe linda, né? Já estamos aqui ligadinhos para você. Então, boa noite, equipe! Boa noite! Uma salva de palmas para a nossa equipe, minha gente, trabalhando aqui nos bastidores, preparando tudo para levar esse programa ao ar até você. Boa noite também para ele que está aqui no nosso teclado, senhor Maurício Canuto. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Aqui tô melhorando. Aê! É muito comunicativo ele. ele. De casa também. É muito comunicativo, gente. Boa noite às minhas irmãs aqui ao meu lado, Nilma e Karina. Boa noite. Boa noite, minhas irmãs. Que todas que seja uma noite de graça, né? Essa linda história de Judite. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Vamos viver juntas essa noite maravilhosa. Isso aí. E se tiver algum homem aí por perto, querendo ouvir também, fala, será que eu posso? Vem pra cá, participa também, porque hoje eu recebi uma mensagem do nosso irmão que com certeza tá aqui, ou já vai entrar, né? Daqui a pouquinho deixar ele falar com vocês, ele já falando, olha, é terça-feira, programa Mulheres, mas eu vou estar lá assistindo com certeza. Então tá joia, meu irmão, que possa incentivar também outros homens a participarem também desse momento com a gente, tá? Sempre serão muito bem-vindos. Vem participar com a gente desse momento, que é um momento de partilha, né, meninas? Momento de oração, de partilha, de troca. É sempre muito bom esse momento, né? Assim, onde a gente pode meditar a palavra de Deus e depois ter essa troca daquilo que cada um entendeu e aquilo que o Senhor vai falando na nossa vida e levar para o nosso dia a dia. É muito importante, né? Hoje eu estou até partilhando com a senhora Canuto. E ela está falando sobre isso, né? Assim, que cada um realmente vai. Ela falou assim: é interessante como vocês conseguem complementar, né? O que a outra fala, não com propriedade, assim, mas com aquele entendimento, assim, que cada um tem uma linguagem, né? E como isso é interessante, assim, a gente pega, a gente entra, né? Fala para que porque a gente está tão envolvido, né, no assunto, que não tem como a gente não conseguir chegar, isso e aquilo, né? Então é interessante, realmente é uma troca. E essas mulheres são mulheres fortes que também nos ensinam muito, né? Cada semana a gente vai ouvindo uma história de uma e vai tentando viver, né? Assim, pegar as virtudes, né? Que é muito importante, né? E a gente já tá no programa número 9, não é isso? A gente coloca lá, hashtag 9. Olha quantas mulheres a gente já viu. Eu vi na semana passada que as meninas do Marketing Maravilhosas fizeram um vídeo, né? Lembrando os programas que a gente já fez. Gente, o ano começou agora. Na temporada, né? A gente entrou em março, né? Depois do dia 25, acho que início de abril, foi 1º de abril, né? O programa. Mas olha quantas mulheres a gente já conheceu, o quanto que a gente já partilhou aqui e o quanto ainda tem, porque tem muitas mulheres na palavra de Deus e isso é muito bom, saber que a gente tem muito assunto pro ano todo, né? Com certeza. Não, e como a gente também, a Karina falou, né, como a gente vai se complementando e como a gente vai aprendendo também, né? A gente vai conversando, vai partilhando, como a gente vai aprendendo, porque quem tá de casa acha que a gente já, né, tá sabendo, que a gente já veja. Não, a gente vai aprendendo aqui também. Inclusive com o comentário de vocês. Quando vocês participam, a gente também vai aprendendo também. A gente vai absorvendo, vai entendendo. Essa troca é importante por isso. Quando a Clara falou, participa, comente bastante. É porque para a gente também é importante ler, ouvir o que vocês têm também, né? Querer saber o que vocês pensam também.
É verdade. Então, envia pra gente o seu comentário, coloca aqui no chat. A gente vai fazer a reflexão da palavra e assim que a gente terminar, né, você vai colocando aqui pra gente o que você sentiu, como Deus foi falando com você. A gente vai fazendo essa partilha, essa meditação e a gente vai crescendo juntas, né? Então vamos continuar nessa música, mas agora preparando o nosso coração para ouvir a voz do Senhor em cada uma de nós, nos nossos corações nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nessa hora. Pedimos que sobre nós o Senhor envie Teu Espírito Santo. Venha falar conosco, Senhor, no íntimo do nosso coração. Que essa palavra de hoje possa nos despertar para um novo viver. Para que essa palavra de hoje possa nos alimentar de Ti, Senhor. Alimentar o nosso proceder, o nosso falar, o nosso caminhar, a nossa fé. Ilumina, Senhor, a cada uma de nós. Nós estamos aqui, Senhor, reunidas em Teu nome e pedimos que o Senhor fale conosco. Que cada irmã agora, cada filha sua e de casa nos acompanhando possa ser agraciada pela Tua presença, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre cada uma agora que se coloca agora nesse momento diante da Tua palavra para ouvir a Tua voz. Derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre todas nós. Nós Te pedimos agora esse derramamento do Espírito sobre cada uma de nós e sobre todas nós, pela intercessão da nossa Mãe, a Virgem Maria, no combate de São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael e toda a milícia celeste. Em Teu santo nome nós já repreendemos todas as forças malignas, todas as forças das trevas. Pedimos agora o auxílio dos Teus santos anjos, principados, potestades. Pedimos o auxílio do céu para que agora o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma estejam voltados para Ti. Venha nos cercando, Senhor, nos blindando dessa proteção celestial, para que nenhum inimigo ouse agora atrapalhar a Tua voz de chegar até cada uma de nós. Derrama sobre nós o Teu sangue redentor, que protege, que lava, que restaura, que purifica. Nós Te pedimos agora, Senhor, que essa seja uma palavra de cura, que seja uma palavra de libertação, que seja um avivamento para cada uma de nós. Te pedimos, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida, enche-me com o Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com o Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar.
graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Na graça de Deus, vamos agora pegar a palavra do Senhor e abrir no livro de Judite, capítulo 2, versículo 1. Judite, capítulo 2, versículo 1. Para pegar a palavra de Deus, o livro de Judite está entre Tobias e Esther, também entre duas lindas histórias, né? Também duas mulheres, Sara, que depois é da esposa de Tobias, né? Que a gente ama essa história. E em breve a gente vai falar dela aqui, né? Sara e também Esther, uma história maravilhosa. Então o livro de Judite está aí no meio, entre dois livros lindos que a gente ama, né, Nilma? Então vamos abrir no livro de Judite, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: no 18º ano do rei Nabucodonosor, no 22º dia do primeiro mês, foi tomada no palácio de Nabucodonosor, rei dos assírios, a decisão de que ele se vingaria. Convocou todos os anciãos, todos os seus chefes e guerreiros, e teve com eles um conselho secreto, no qual revelou-lhes o seu desígnio de submeter toda a terra a seu império. Tendo a sua proposta agradado à Assembleia, o rei Nabucodonosor ordenou a Holofernes, marechal do seu exército, dizendo: vai contra todos os reinos do Ocidente, principalmente contra aqueles que desprezaram a minha ordem. Ferirás a todos sem consideração alguma, e me sujeitarás todas as fortalezas. Holofernes convocou os generais e oficiais do exército assírio e contou os efetivos da expedição, conforme a ordem do rei. Havia 120.000 soldados de infantaria e 12.000 frecheiros a cavalo. Vamos parar aqui um pouquinho, não vou dizer palavra do Senhor, porque a gente vai seguir na leitura desse livro aqui. Para a gente entender, o livro de Judite começa falando lá no capítulo 1 sobre o poder do rei Arfaxade, rei dos Medos. Nome bonito a beça, né? Mas ele tinha submetido muitas nações ao seu império. Estava assim se sentindo todo poderoso, até que veio o rei Nabucodonosor, que faz guerra contra ele e vence. Então, o rei Nabucodonosor vence Arfaxade e depois daí ele envia emissários para todas as outras nações para que se aliassem a ele. Porém, as nações não aceitam, os povos, as cidades, eles não aceitam. Então, o rei Nabucodonosor decide se vingar. Por isso que começa aqui no capítulo 2 falando sobre essa vingança, sobre essa decisão de vingança de Nabucodonosor. Ele convoca os anciãos, os chefes, os guerreiros, tem ali uma reunião de conselho, né, com todos eles ali, e ele fala que ele quer submeter toda a terra ao seu império. Ele queria reinar sobre tudo e sobre todos. Então ele tem ali um marechal do seu exército, um homem que ficava à frente do seu exército, chamado Holofernes, e ele pede que esse homem reúna o seu exército e se prepare para atacar todas essas outras cidades, todos esses outros povos que não quiseram se submeter a ele. E aí a gente vê aqui um exército muito grande, como a gente viu aqui no versículo 7, 120.000 soldados. É muita gente, né? Então, um exército muito grande que começa, então, a fazer guerra contra as outras nações. No capítulo 3, vai começar dizendo assim: então os reis e os príncipes de todas as cidades e de todas as províncias, e aqui vai começar a narrar quais cidades, quais províncias, eles começam a ficar desesperados, com medo da guerra, com medo de morrerem. O que eles decidem? Vai dizer lá no versículo 4:
Tudo o que nos pertence depende de ti de hora em diante. Somos teus escravos, nós e nossos filhos. Venha a nós como um Senhor pacífico e emprega os nossos serviços como te parecer melhor. Então, o que esses reis decidiram fazer? Decidiram se entregar a Holofernes, né, ao rei Nabucodonosor, decidem se entregar com medo da morte. Então, eles preferem se tornar escravos, eles se submetem ao rei Nabucodonosor, através de Holofernes que estava ali à frente do seu exército, eles decidem se submeter e eles preferem ser escravos do que morrer, né? Então, ele começa ali a fazer com que todo aquele povo seja submisso a ele. Mas, lá no versículo 11, vai dizer assim, capítulo 3, versículo 11. Mas não conseguiram, apesar disso, abrandar a ferocidade daquele coração de Nabucodonosor. Ele destruiu as suas cidades e cortou os seus troncos sagrados, pois Nabucodonosor havia lhe ordenado que exterminasse todos os deuses da terra, para que só ele fosse chamado Deus, por todas as nações que lhe conquistasse o poder de Holofernes. Então veja, por mais que as pessoas tivessem se submetido ao poder dele, ele não queria só isso, ele queria reinar, ele queria ser o único Deus. Não só o rei, mas ele queria ser chamado, reconhecido como o único Deus da terra. Então aqui, minhas irmãs, nós estamos vendo que começa uma guerra espiritual, uma luta espiritual. Não é apenas uma guerra de nações, príncipes contra príncipes, exércitos, não. A gente está falando aqui de uma guerra espiritual, onde Nabucodonosor, ele vai enfrentar o nosso Deus, o Deus de Israel. Ele aqui vai em todas essas outras cidades, vai destruindo todos os altares, todos aqueles ídolos, para que ele pudesse reinar. Porém, a gente vai chegar agora no capítulo 4, e o título é Os Judeus Preparam-se para a Guerra. Até então, Nabucodonosor vai vencendo e vai quebrando todos os deuses das outras cidades. Mas ele chega até a cidade de Betúlia, onde estavam os judeus, o povo israelita, o povo de Israel. Capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: ouvindo isso, os israelitas de Judá ficaram alarmados com a aproximação de Holofernes. O medo e o terror apoderaram-se deles, temendo que ele fizesse a Jerusalém e ao templo do Senhor o mesmo que ele fizera às outras cidades e aos seus templos. Vejam, o povo de Israel estava com medo de que eles destruíssem o templo do Senhor e a cidade de Jerusalém. Mandaram mensageiros por toda a Samaria e seus arredores até Jericó e ocuparam todos os cumes dos montes. Cercaram de muros todas as suas cidades e armazenaram trigo para poderem sustentar o combate. Versículo 8. Todo o povo orou fervorosamente ao Senhor. Humilharam suas almas com jejuns e orações, eles e suas mulheres. Os sacerdotes vestiram-se de cilício, as crianças prostraram-se diante do templo do Senhor e cobriu-se o altar do Senhor com um cilício. Unidos de coração e de alma, clamaram ao Senhor que não entregasse seus filhos à rapina do vencedor, suas mulheres à devassidão, suas cidades ao extermínio, seu templo à profanação, e não permitisse que eles próprios se tornassem o opróbrio das nações pagãs. Então aqui o povo de Israel nesse momento é um povo muito temente a Deus. A gente vai ver em diversos momentos onde o povo vira as costas para Deus e começa a adorar outros deuses. Aqui não, esse povo era um povo fiel, era um povo temente a Deus. Eles, quando viram o inimigo chegando, eles se reúnem em oração. Todo o povo faz jejuns e orações e eles elevam a Deus um clamor para que eles não fossem sucumbidos, para que eles não fossem oprimidos nas mãos do inimigo, não é? Então depois vai falar que ele é assim, o sumo sacerdote, ele vai sobre todo o país, ele vai falando para as pessoas aquilo que aconteceu quando Deus livrou através de Moisés o povo no Egito. Depois ele vai falar também sobre a vitória, né, contra Amaleque, e ele vai lembrando o povo de tudo aquilo que Deus fez através da força da oração. Então ali o sacerdote estava incentivando o povo a orar. Depois disso, acontece que
Holofernes chega até a cidade de Betúlia e ele fica assim: quem é esse povo dessa cidade que não está abrindo as portas para nós? Que não está querendo se submeter ao rei Nabucodonosor? Porque até então, como a gente viu no capítulo 3, todos os outros reis já tinham tomado a sua decisão de se entregar. Aqui o povo de Betúlia cria uma estratégia de guerra. Eles fecham os muros, eles armazenam o trigo, eles ficam no alto das montanhas, eles vão se protegendo. O que a gente pode fazer contra o inimigo? Eles começam a montar suas estratégias de guerra. E Holofernes não gosta disso. Ele pergunta assim: quem é esse povo audacioso que ainda não se entregou ao rei Nabucodonosor? E aí tem um homem no meio deles que é chefe dos amonitas, chamado Aquior. No capítulo 5, versículo 5, vai falar sobre esse homem. Esse homem simplesmente começa a narrar para Holofernes toda a história do povo de Israel. Ele começa a destrinchar para eles ali, a explicar para aquele povo, para Holofernes, tudo que Deus fez com o seu povo. E ele fala para ele assim, para Holofernes, ele fala assim: todas as vezes que o povo vira as costas para Deus, a ira de Deus se levanta. Então, se nesse momento eles estiverem ofendendo a Deus, você pode atacá-los, porque você vai vencer. Agora, se eles estiverem sendo fiéis a Deus, não adianta você atacar, porque você vai perecer. Olha o que esse homem disse. Ele não fazia parte do povo de Israel, mas ele ouvia falar de tudo aquilo que Deus havia feito. E ele fala isso para Holofernes. Holofernes fica furioso, ele fala assim: quem é esse homem aqui que ao invés de dizer que a gente vai ganhar, vai dizer que a gente vai perder? Não. Aí eles mandam ele embora. A partir do capítulo 6, vai falar que esse homem aqui vai ser banido por Holofernes. Ele é preso numa árvore, nas mãos, nos pés. Eles deixam ele lá e falam assim: então você está defendendo os israelitas? Fica aqui perto deles para ver o que eles vão fazer com você. E eles pegam esse homem que está preso, mas os israelitas chegam lá e vêm e perguntam: o que aconteceu com você? Aí ele vai contar tudo o que aconteceu. E ao invés de olhar e falar assim: é um inimigo, vamos matar, não, os israelitas fazem o quê? Acolhem aquele homem. Afinal de contas, ele não disse nada de errado. Ele disse aquilo que Deus faz em relação ao seu povo. Eles acolhem e falam para ele: então você agora aguarde para ver o que a mão do Senhor vai realizar. Então, no capítulo 7, esse povo está cercado ao cerco de Betúlia. A cidade está agora sitiada. Holofernes monta a sua estratégia de ataque contra o povo de Betúlia e simplesmente eles não conseguem mais chegar às fontes de água. E o povo começa a ter sede. O povo começa a passar fome. Com fome e sede, 20 dias naquela situação, o povo começa a se desesperar. E aqueles que antes estavam muito confiantes, que estavam orando, que estavam clamando, que estavam na certeza que iriam vencer o inimigo, eles começam a temer. E no medo, gente, no medo vem o quê? O desespero, né? Começa a vir o desespero. E as decisões erradas. Aquele povo, então, começa a chamar os sacerdotes, os anciãos e falar assim... pensar igual aquele povo, aqueles outros povos que tinham se entregado, eles pensam a mesma coisa. Eles falam: é melhor a gente se entregar, porque é melhor perecer na mão do inimigo como escravo do que morrer, do que ver morrer os nossos filhos, as nossas filhas e tudo mais. Então, lá no capítulo 7, no versículo 23, Osias, que era o príncipe de Judá, ele se levanta então em lágrimas, acompanha aqui, capítulo 7, versículo 23. Eles choram muito, no versículo 22 vai dizer que eles estão fatigados de tanto gritar e chorar. Então eles se calam e Osias vai levantar-se banhado em lágrimas e diz: coragem, meus irmãos, disse ele. Esperemos ainda 5 dias a misericórdia do Senhor. Talvez se aplaque a sua cólera e dê glória ao seu nome. Entretanto, se depois de 5 dias não nos chegar socorro algum, faremos o que propusestes. Então, aqui o príncipe de Judá, ele dá 5 dias de prazo para Deus. Esse prazo não é para o povo, esse prazo é para Deus. Ele fala: vamos esperar até 5 dias. Se Deus não fizer nada, se a mão de Deus não vier sobre nós, a gente se entrega nas mãos do inimigo. Olha que loucura, né? Quantas vezes a gente coloca prazo para Deus cumprir as coisas pra gente? A gente não pode fazer isso, a gente precisa saber esperar as promessas de Deus, né?
E aí o que acontece? Nesse momento, agora no capítulo 8, entra então a nossa protagonista aqui da noite, a Judite. Judite é uma viúva muito rica, está viúva há 3 anos e meio, ela é muito linda, uma mulher muito bela e de muita fé, uma fé extraordinária. E as pessoas a reconheciam por isso, por ser uma mulher muito temente a Deus. Judite então fica sabendo que o povo decide se entregar, que os anciãos, os sacerdotes, enfim, querem se entregar, e ela vai até eles e fala: minha gente, o que está acontecendo com vocês? Não, nós precisamos ser fiéis a Deus. Ela vai falar, olha, lá no capítulo 8, versículo 13, Judite vai dizer assim: vós impusestes ao Senhor um prazo para exercer a sua misericórdia e lhe fixastes um dia ao vosso arbítrio. Não podemos fazer isso. E ela vai falando aqui para eles: o Senhor é misericordioso, vamos nos humilhar a Ele, vamos orar, vamos clamar, porque aí Ele vai realizar. Maurício, vamos cantar Eu Creio nas Promessas de Deus? Enquanto isso, até aqui, é necessário saber esperar. Bom, não é dessa forma que a gente atrai a mão de Deus para nós, colocando prazo. Senhor, o Senhor tem 5 dias para cumprir a sua promessa na minha vida. Não. Vamos saber esperar no Senhor, como a gente cantou na semana passada, né? Foi semana passada? Foi um dia desse, já. João. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Amém, muito obrigada. Então, aqui o povo desesperado. Quantas vezes nós nos afligimos, quantas vezes nós nos desesperamos e queremos tomar decisões precipitadas porque nós não aguentamos esperar, porque nós não sabemos esperar. Minhas irmãs, nós estamos desde o início dessa temporada refletindo sobre isso. Toda semana tem uma mulher que ensina para nós saber esperar em Deus, ter esperança, ter confiança em Deus. Aqui se levanta uma mulher, também naquele tempo não eram as mulheres, né, que estavam à frente das coisas, nada, a gente vê aqui príncipes, chefes, generais, não sei mais o que, sacerdotes, anciãos, do nada aparece que uma viúva, do nada não, né, pelo amor de Deus, mas assim, inesperado, algo inesperado. Ela ainda estava usando trajes de luto, ela ainda estava vivendo seu luto. É como se Judite não tivesse mais assim uma expectativa na vida dela também. Porque uma mulher que está há 3 anos e meio com vestes de luto, ela ainda está vivendo aquele momento. O luto você tem que viver, mas não tanto tempo, não é? A sua vida tem que continuar. Judite talvez não tivesse encontrado um novo sentido para a sua vida até agora. A gente está começando o mês de junho e a gente já cria aquela expectativa, né? Dia dos namorados, e aí muito se fala disso, né? Namorados, casagens, mas ok, a gente vai até falar sobre isso também. Na semana que vem a gente pode fazer programa especial, enfim, a gente pode falar sobre isso. Mas tem muitas pessoas que não vivem essa realidade e aí ficam pensando assim: poxa, esse mês, né? Não é, não tenho namorado, ainda não tem ninguém, ou então o namoro acabou, o casamento acabou, vive uma realidade que não está vivendo isso. E aí fica assim pensando: poxa, todo mundo falando disso,
Aí vem o exemplo de Judite para nós. Encontre um sentido para a sua vida, perceba a missão que o Senhor te dá. Você pode ser uma mulher casada, pode ter o seu namorado, filhos, a sua família, mas se não tiver, Deus com certeza também lhe confiou uma grande missão. E Judite vem dar esse exemplo para nós também, né? De um novo sentido para a sua vida. Aqui Judite se levanta como a salvadora do seu povo. Ela entende então uma nova missão para ela. Já não é mais pensar nela, pensar no casamento que acabou, no marido que morreu, na tristeza que ficou, não. Agora ela se desperta, ela se levanta, ela vai até os anciãos, ela vai até o sacerdote, ela vai falar para eles assim: eu posso fazer alguma coisa? Vocês me autorizam? Porque eu vou pedir a Deus uma graça e eu peço a autorização de vocês para que eu possa agir. Olha que bonito. Uma lição também de obediência, de submissão. Porque é importante você saber respeitar as pessoas que estão à frente nos seus determinados lugares. Ela vai, pede a eles essa autorização, eles dão a ela, né, essa autorização para que ela possa agir. No capítulo 9 vai mostrar para nós a oração de Judite. Depois você lê com calma, é uma oração linda, 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 linda. Ela se prostra em oração, ela chora, em lágrimas ela se derrama a Deus, mas ela libera palavras de confiança. Ela vai falando assim, só um trechinho aqui, capítulo 9, versículo 14. Dai firmeza ao meu coração, Senhor, para desprezar esse homem, né? E coragem para o abater. Depois no versículo 17 ela vai dizer: Deus do céu, Criador das águas, Senhor de toda a criação, ouvi uma pobre suplicante que só confia em vossa misericórdia. Olha que bonito, né? Lembrai-vos, Senhor, de vossa promessa. Olha que bonito. Ela falando para ele aqui: lembrai-vos de vossa promessa, inspirai as palavras de minha boca e dai firmeza à resolução no meu coração, para que a vossa casa vos permaneça para sempre consagrada e que todos os povos reconheçam que só vós sois Deus e que não há outro fora de vós. Meus irmãos, Judite entendeu que aquela era uma luta espiritual. O que você está passando na sua casa? Quais são as situações que você está vivendo na sua casa? Será que você entendeu que é uma luta espiritual? Será que você está conseguindo ver a ação do inimigo, as coisas que estão acontecendo, coisas que estão quebrando, problemas que estão dando errado, carro que dá problema, enfermidades toda hora que chegam, o computador que não funciona, tantas coisas que estão acontecendo? E você começa a perceber assim, seja em animais, em casa, em coisas, objetos, pessoas, e você vê um ataque do inimigo contra a sua felicidade, contra o seu casamento, contra a sua fé, contra a sua vocação. Minha irmã, abra os seus olhos, se levante, desperte e perceba que há uma luta espiritual acontecendo. Judite aqui entendeu que que Deus precisava mais uma vez, assim como abriu o Mar Vermelho e ele ali manifestou o seu poder no Egito e tantas outras vezes, secando também o Jordão para que o povo passasse a pé enxuto, e diversas outras vezes Judite percebeu que aqui Deus iria manifestar o seu poder. Que Deus iria mostrar para os outros deuses, principalmente para Nabucodonosor, que queria ser o único Deus na terra, que não havia outro Deus a não ser ele. E aí daqui para frente, o que acontece é que Judite, ela se prepara, ela tira as vestes de luto depois do seu momento de oração e ela se adorna, muito bonita. No capítulo 10, versículo 1 vai dizer assim, capítulo 10, versículo 1. Quando acabou de orar ao Senhor, levantou-se do lugar onde estava prostrada diante do Senhor. Chamou a sua criada, desceu à sua casa, tirou o cilício e despiu suas vestes de viúva. Lavou-se, ungiu-se de mirra preciosa, arranjou o cabelo e pôs um diadema. Vestiu-se como para uma festa, calçou as sandálias, pôs os braceletes, o colar, os brincos, os anéis e todos os enfeites. O Senhor aumentou-lhe a beleza, porque tudo aquilo procedia não de uma paixão má, mas de sua virtude. Por isso, o Senhor deu-lhe uma tal formosura que apareceu aos olhos de todos com um encanto incomparável.
Fez sua criada que levasse um odre de vinho, uma garrafa de óleo, grãos torrados, figos secos, pão e queijo e partiu. Vejam bem, Judite ficou linda, que nem a gente no Cairós das Mulheres. Né? Que a gente se enfeita, que a gente bota pulseira, bota um brinco novo. Igual a gente aqui, terça-feira, que é programa Mulheres, a gente, né, vê a roupa mais bonita que a gente tem. Né? Bota, capricha na maquiagem, coisa que a gente não faz. A gente vai um pouquinho mais por causa do vídeo, né? A gente se arruma, mas aí no vídeo tem que botar mais. Mas então, a gente tá indo pra guerra, minhas irmãs. Cairós das Mulheres, as pessoas falam, nossa, lindas, maravilhosas. Pra que isso tudo? Porque eu tô indo pra guerra, amor. Né? Então eu vou bela, eu vou plena, eu vou linda. Eu tô indo pro Cairós e lá eu vou botar meu joelho no chão e eu vou orar pra caramba. Lá eu vou chorar, vai ter aquele momento que a gente chora, né? Que a gente se derrama diante do Senhor. Lembrando aqui do último Cairós, a coisa mais linda, aquele momento ali de início, onde o Senhor nos pediu para ficarmos em volta dele, né? Momento de intimidade com ele. E a gente ali se derramou. E como Judite, a gente chorou, a gente entregou tudo para ele. Mas quando acabou, a gente enxugou o rosto, retocou a maquiagem, nós estávamos plenas. Plenas o quê? Na certeza da vitória. Amor, é assim que a gente luta, né? Não é na cama, com pijama, aquela mesma roupa o dia inteiro, sem escovar o dente, sem arrumar o cabelo, porque ninguém vai me ver. Você tá se vendo, olha pra você, né? Porque quando a gente levanta um pouquinho, lava o rosto, a gente já é outra pessoa. Começar o dia louvando, cantando, não reclamando, né, rabugenta, nada disso. Mas aqui ela linda, se arrumou, se botou um perfume, ela tirou aquelas vestes de luto e colocou vestes de alegria, porque ela já estava confiante na vitória. Esses dias, minha irmã falou pra mim que ela tá esperando um momento importante chegar na vida dela, ela falou assim, Clara, eu já comprei meu vestido. Aí eu falei assim, é mesmo? Aí ela falou assim, eu não sei quando vai acontecer, quando vai chegar, mas eu tenho certeza que vai chegar. E quando chegar, eu quero estar pronta. Aí eu falei, que isso? Meu Deus, é isso? Então, Judite estava pronta para ir para a guerra, na certeza da vitória. Ela estava sem medo? Não. Ela foi confiando no Senhor. Então, ela vai, e o que ela faz agora, minha gente? Ela vai até a tenda de Holofernes. Ela seduz aquele homem. Quando ela chega lá, linda, bonita, cheirosa, cheia de coisas maravilhosas, aquele homem olha para ela e já fica encantado. E aí perguntam para ela, o que você está fazendo aqui? Porque ela ultrapassa, né, todos os limites. Uma israelita no meio do povo inimigo, o que ela está fazendo ali? Ela é a criada. Aliás, essa criada a gente nunca vai saber o nome, mas ela estava lá, ó, testemunhando tudo, né? Às vezes a nossa participação é assim, ó, é acompanhar alguém. Isso também é uma grande missão, porque se ela não estivesse lá, né? Então ela precisou ficar de guarda ali no momento certo. Enfim, Judite então chega, aí ela faz aquele cumprimento, né? Que vai lá, ela olha nos olhos de Holofernes primeiro, depois ela vai, ó, linda, maravilhosa. Abaixei até que vocês não estão me vendo. Mas ela vai assim, dando a reverência, né, pra Holofernes, e aí ele manda os servos dele levantarem ela, né? Ele pergunta, o que te trouxe aqui? E ela vai com muita sabedoria falar para ele assim, olha, o meu povo, eles vão se entregar e não sei o quê, porque a mão de Deus vai ferir eles. Deus já me falou. Ela fala para ele assim, eu estava em oração e o Senhor já me falou que a mão dele vai vir e vocês vão ter a vitória. Então eu vim aqui dizer para vocês isso. Ela vai como se ela estivesse traindo o povo de Israel, sabe? Ela vai e fala para eles, não, eu vim até você para poder dizer como você pode entrar de uma maneira mais fácil na cidade. Eu vou te passar as estratégias para você poder entrar. Eu vim aqui porque eu sei que você é um homem forte, isso, aquilo outro. Bota o homem lá em cima, né? E aí, linda daquele jeito, ele, opa, vamos ouvir tudo que ela tem a dizer. Manda preparar uma tenda bonita para ela, separada dos outros, né? Mas com todo respeito. E ela leva provisões. Até certo ponto, aguenta aí.
ela leva provisões para ela, fez que nem Daniel, porque ela vai para lá e a galera tava na bebedeira, nas comilanças, mas tudo aquilo era consagrado a ídolos, a deuses. Então ela e a sua serva, né? Quem que carrega tudo? A serva levou marmita, levou frutinha, levou até um vinho, levou tudo para que ela não se contaminasse com aquelas comidas. Ela fica lá 3 dias. Ela pede autorização para ele para todos os dias sair de tardinha para rezar. Ele autoriza. Olha isso, gente. Ela está ali no meio do inimigo e ela fala, mas eu preciso falar com Deus porque ele vai continuar me revelando como que você vai vencer. Ele não, fica à vontade. E ela durante 3 dias, em jejum, em oração, ela vai, ora. Aí ele fala assim, mas você não quer comer nada? Não, eu não posso por causa do meu Deus. E ela fala para ele, tá? Mas e quando acabar suas provisões? Ele pergunta. Aí ela fala assim, quando acabar, a mão de Deus já terá agido e vocês serão vitoriosos. Aí ele, não, tudo bem. Cheia de sabedoria. No 4º dia, na quarta noite, Holofernes quer quebrar o respeito. Ele vai, manda um eunuco lá falar com ela e fala para ela se deitar com ele. Naquela época era uma ofensa uma mulher sair da presença do homem sem ter se dado a ele. Diz a palavra de Deus, né? Diz aqui a palavra... Ah, não, é ótimo. Mas ele não podia sair, ó, no capítulo 12 vai falar isso. Capítulo 12, versículo 11. Entre os assírios era uma coisa vergonhosa que uma mulher zombasse de um homem retirando-se sem se ter dado a ele. Se eu inverter isso aqui fica ruim. Sem se ter dado a ele, né? Então ela vai e ela não pode sair da presença dele sem se deitar com ele, minha gente. Seria uma zombaria. Então o que Holofernes faz? Manda chamar e ela diz, claro que eu vou, eu não posso negar nada a ele. Gente, muita sabedoria. Ela vai na tenda dele, entra na tenda dele, mas leva o vinho dela. Aí ele começa a beber, ela bebe também. Mais aqui, um bocadinho, né? Só para dizer que tá... Depois que ele já bebeu tudo que podia, né? Ele cai embriagado. Aí o que ela faz? Lembra de Débora, que mandou, que a outrazinha lá, foi lá e cortou a cabeça? Então, aqui é a mesma coisa. Ela vai, só que ao invés do martelo, ela pega, né, uma espada e corta a cabeça de Holofernes. Ela vai decapitar esse homem. E rola o corpo no chão, diz a palavra de Deus aqui, depois que ela rola ele no chão, pega ali a cortina, né, que estava dentro da cama e tal, bota a cabeça dele dentro, dá para a serva, olha a serva sempre tá ali, dá para a serva para colocar junto com a sacola das provisões, porque aí ninguém ia desconfiar, nas sacolinhas ali, toda vez que ele entrava, saía. Ela espera um certo horário da noite, que todos os outros servos e os homens do exército já tinham se recolhido. E como ela sempre saía da tenda para rezar, eles, se vissem alguma coisa, não iam estranhar. Nesse momento, ela e a serva saem e elas sobem no cavalo e voltam para sua cidade. Lá no capítulo 13, no versículo 13, vai dizer assim... De longe, Judite gritou aos guardas das portas. Abri a porta, porque Deus está conosco. Ele manifestou o seu poder em favor de Israel. Ela começa a falar para eles abrirem as portas e ouvindo essas palavras, os homens chamaram os anciãos, toda a população correu para ela, desde o menor até o maior, porque não esperavam mais que ela voltasse. O povo já estava sem esperança, mas a mão de Deus estava sobre eles. Então, juntaram-se todos ao redor dela com tochas acesas. Judite, subindo a um lugar mais alto, pediu que se fizesse silêncio e todos se calaram. Então ela vai dizer, versículo 17. Louvai ao Senhor nosso Deus, disse-lhes ela, que não abandonou os que puseram nele a sua esperança e que cumpriu pelas mãos de sua serva a sua promessa de misericórdia à casa de Israel. Esta noite ele matou por minha mão o inimigo de seu povo.
Então, tirando da sacola a cabeça de Holofernes, mostrou-a e disse-lhe: Eis a cabeça de Holofernes, marechal do exército assírio. Eis também o cortinado do baldaquino onde se achava deitado, ébrio a cair, quando o Senhor nosso Deus o feriu pela mão de uma mulher. Mas juro-vos pelo mesmo Senhor que o seu anjo me protegeu, tanto ao partir como ao demorar-me lá e como ao voltar. E o Senhor não permitiu que sua serva fosse manchada. Ele não encostou nela. Ele reconduziu-me a voz livre de toda mancha de pecado, cheia de alegria por sua vitória, pela minha salvação e pela vossa libertação. Olha que lindo, gente, essas palavras de Judite. Dai-lhe glória a todos vós, porque é bom, porque a misericórdia é eterna. Então todos adorando o Senhor disseram a Judite: o Senhor te abençoou com seu poder, porque ele por ti aniquilou os nossos inimigos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Seja a palavra de Deus, sinal de respeito. Meus irmãos, daqui por diante, aí ela volta, também tem um momento aqui que é muito interessante, depois que ela mostra para Aquior. Lembra aquele homem que tinha falado do que aconteceu? Quando ele vê a cabeça de Holofernes, ele desmaia. Diz aqui na palavra assim, que ele perde o sentido e cai. Desmaiou, né? E aí quando ele retorna a si, que ele vê, aí ele fica assim, o que aconteceu? Eu tô vendo isso mesmo? E quando ele realmente entende o que aconteceu, ele se converte. Ele deixa de ser pagão e passa a crer no Deus de Israel. Então acontece aquilo que Judite proclamou, né? Todas as nações, todos os povos saberão que só o Senhor é Deus, que não há outro, não há outro. Então o povo começa a louvar e bendizer. Quando o exército assírio desperta e vê que Holofernes estava morto, eles ficam desbaratinados, saem correndo, sem o seu líder, se perdem. Então aí os israelitas os atacam e vencem. Então depois, no final do livro de Judite, que é muito bonito, no capítulo 16, é o cântico de Judite. Mais uma vez, essa mulher e tantos outros profetas, homens e mulheres da Bíblia, nos ensinam a cantar após a vitória. Após um momento de luta, após um momento de combate, sempre cantar, louvar a Deus. Como diz aquela música, né? Prepara então a canção que vais cantar, porque você vai louvar a Deus pela vitória que Ele te concede. Amém? Judite nos ensina a força, a coragem, a fé, a ousadia, o temor a Deus. Ela nos ensina que através das nossas mãos nós podemos vencer os nossos inimigos. Estenda a sua mão para a sua casa e ore com autoridade. Estenda a tua mão sobre os seus filhos e ore com autoridade. Estenda a mão sobre o seu trabalho e ore com autoridade. Proclame a vitória do Senhor para a sua vida. Confie nele. Aqui eu pulei algumas partes, mas dá vontade da gente ler o livro todo. Eu li hoje todinho, versículo por versículo, porque ela vai orando e fala: Senhor, esteja comigo, Senhor, dai-me forças. Antes dela ferir a cabeça, ela fala: Senhor, dai-me forças para fazer isso. Não é fácil. Não é fácil, mas se você for uma mulher de oração, você vai estar cheia do Espírito Santo. Ele vai te revestir dessa coragem, ele vai te revestir dessa alegria, da certeza da vitória, e você vai ver também a sua família sendo salva no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Amém. 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 Minhas irmãs, vamos partilhar. Gente, essa a primeira coisa, né, que estava falando aí, me veio, eu até escrevi, foram mexer com um povo eleito, um povo escolhido de Deus, né? Foram mexer com um povo que Deus prometeu filhos, né? Que prometeu, que Deus acolheu, que Deus criou, que Deus formou. Mexeu com a pessoa errada. Exatamente. E aí Deus levanta justamente o quê? Uma mulher, como a gente tem visto, todas as mulheres que a gente tem falado aqui, são em tempos em que a mulher não tinha, né? Eu não estou levantando bandeira aqui, né? Por favor, mas é dizendo da autoridade, como Deus usa daquele que é necessário, né, para salvar o povo, para ajudar, para auxiliar. E a Judite foi exatamente isso, né? Você vê, ela estava num período de luto,
Mas Deus falou assim, olha, vamos de lá. Mas era uma mulher de oração. A palavra diz que ela era uma mulher de oração e era respeitada por isso. Então, não foi qualquer pessoa, não foi qualquer mulher, né? E aí ela sai daquele luto dela, ela poderia ir do jeito que estava. Mas não, eu até anotei, né, que a gente precisa encontrar sentido para continuar e para ter uma missão, porque ela já era uma mulher de oração. Lembrando Né? que a gente estava aqui tomando café com a Maria Helena, né? E o fundador esses dias deu o exemplo dela também no grupo de oração. Ele até falou para ela, eu falei sobre você. A Maria Helena perdeu o marido e depois perdeu o filho, né? E ela estava no cerco de Jericó quando ela recebeu a notícia da morte do filho. E ela fala, se não fosse a comunidade, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. E ela continuou a sua missão, né? Porque ela continuou servindo, é membro consagrado na Divina Luz, atua até hoje no Ministério de Cura, tem 82 anos, 82 que ela falou hoje? Acho que ela é a mais nova da turma, que ela falou, mais nova das amigas, acho que ela falou, ela tem 82 anos e serve ao Senhor com alegria e com muita autoridade. É uma mulher cheia do Espírito Santo, então ensina muito para nós. E é interessante o que você falou agora, e Maria Helena está sempre, né, linda, cheirosa, Judite, linda. Ela está sempre, você falando, fui remetendo isso. Está sempre linda, Exatamente. cheirosa e de uma autoridade. Não, e ela chama a nossa atenção. Teve um dia que eu cheguei aqui de tarde, ela, cadê o batom? Pelo amor de Deus, vai lá passar o batom. Eu falei, cara, boa tarde, Rosana. Quando ela chegou, né, eu abri o portão para ela. E foi exatamente isso que eu pensei, quando eu vi ela vindo, assim, né, toda arrumada, toda elegante. Eu falei, gente, ela assim, né, uma senhora, né, e assim, sempre com disposição, assim, ela tem, né, quando ela não dá, ela falou assim, ela nem vinha hoje porque tava com gente em casa, fazendo as coisas, você vê, uma mulher que cozinha, que arruma, né, que tá sempre, assim, é muito família ela, então, e eu tava pensando justamente sobre isso hoje, eu vi ela elegante, a gente nem pode... enquanto assim mais novos, né, nos enfraquecer, porque a gente vê pessoas assim com mais idade, com tanta garra, né, com tantas responsabilidades, cansada, né, porque assim, o tempo acaba desgastando muito, mas ela está sempre ali, elegante, dando conselhos, né, com autoridade. A gente não vê uma pessoa reclamando. Uma pessoa que ora com autoridade. E quando você vê, sempre tem alguém que fala assim, poxa, ela orou por mim, falou comigo, e a palavra assim, que ela fala, eu confio no Senhor, eu não estou falando por mim não, eu estou falando por Ele, eu estou falando em nome dele, então é autoridade no nome de Jesus, né? De muita sabedoria ela. Eu pensei, sim, muito na Judite, na questão de ela não fugir, né? Ela não fugir daquilo que Deus colocou como missão para ela. Ela... Como ela falou, ela viúva, ela tinha todos os motivos para lamentar, né? Para reclamar, mas ela não fugiu, né? Ela se incomodou na realidade, né? De ver tudo aquela que você, vou dar prazo para o Senhor. Ali foi um incômodo, né? Foi uma afronta. Né? Gente, como assim? Vocês vão dar prazo para Deus? Né? Deus é que sabe todas as coisas. E é isso, né? E Deus foi preparando, né? Eu penso que Deus preparou esse tempo de luto até mesmo para ela pudesse se fortalecer ali, né? Que Deus ele faz um caminho, né? Antes da coisa acontecer, ele prepara um caminho. Então, eu penso que Deus preparou aquele caminho ali de luto para ela poder se fortalecer, né, em oração para a missão que ela viria depois, e ela né? voltou à vida, né? Porque assim, eu acho algo muito interessante para a gente refletir sempre é que quando alguém morre, a gente fica de luto, mas a nossa vida não acabou. E muitas vezes a gente fica como se a gente também tivesse morrido, né? E esse luto, assim, que não passa, que não termina, era o que Judite estava vivendo. 3 anos e meio, né? Vivendo aquele luto ainda com vestes de viúva, como se tivesse sido ontem, né? Então, assim, sem sentido para a vida. Então, quando vem essa situação, Deus dá a ela uma nova missão, um novo sentido para viver, né? E ela não fugiu do propósito, né? Porque, é claro, né? Assim, pegando nesse gancho, é muito difícil, né? A gente perde alguém, né? E aí você realmente é como se fosse um recomeço, né? Você, quando alguém muito querido para você morre, acho que um pedaço seu vai junto, né? Mas você continua a caminhar. Então, mas é importante a gente ter esse entendimento a missão, ela não para. Às vezes é difícil reconhecer, né? Sim. Qual é a missão?
O que Deus quer? E ainda penso que esse tempo de luta para ela foi um tempo de que Deus ali usou disso para fortalecer, para guiar ela, né? Para falar muito ao coração dela o que ela seria e realmente uma motivação, né? Sim. Todo mundo precisa de algo assim que te impulsione a cumprir a missão, a fazer, a reconhecer. Ela foi vendo nela na beleza, né? Na força, uma mulher de oração, as virtudes que ela tinha, né? E ela usou disso das suas habilidades, porque eu penso que Deus sempre usa daquilo que a gente tem de melhor, né? Ele usa aquilo que a gente tem de melhor para poder ali colocar em prática naquilo que precisa. Então, eu vejo que ela não fugiu, que ela teve muita confiança naquilo que Deus quis fazer para ela, né? E você vê com muita humildade, né? Sim. Com muita sabedoria, ela teve humildade ali, ela teve muito discernimento. Todo momento atribuindo a Deus. A Deus, assim, o tempo, né? A gente vai continuar aqui a nossa partilha, mas a gente quer também saber de você, como é que foi essa reflexão para você. Escreve aqui nos comentários, enquanto a gente vai conversando, a gente vai lendo também como foi para você. Mari, já tem alguns comentários aí, né? Temos sim, Claudinha Correia. Claudinha, Judite nos ensina que com fé, oração e coragem é possível encontrar saídas para os nossos problemas e crises. Verdade. A história de Judite nos desafia a sair de nossa zona de conforto, se levantar e nos posicionar agindo em busca de nossas conquistas e das promessas de Deus para nós. E a Claudinha Câmara comentou sobre Maria Helena, né? A Maria Helena é chiquérrima, linda, isso mesmo, cheia da sabedoria e da autoridade do Senhor. Amém, amém. Nilma, você ia falar também. Só para complementar o que a Karina estava falando, né, da Judite, como ela se lembrou bem do programa das mulheres. A gente está ali também, né? Somos mas todas é uma Judite. batalha que a gente está ali a todo instante, né? Recebendo as mulheres que vêm também com as suas lutas e nós ali juntas também. Muitas vezes ali, como a Judite fez, ela se colocou na brecha para que Deus fizesse dela esse instrumento. E a gente faz isso o tempo todo, né? A mulher, quando ela se coloca em oração pela família, né, por propósito que ela tem na vida, ela está se colocando na brecha também, né, de uma luta espiritual, e ela vai para que Deus possa usar dela. E a Judite, ela fez, você vê que essa oração, né, no capítulo 9, essa oração de Judite, como é a súplica dela a Deus. É o tempo todo dizendo, Senhor, o quanto Ele é bom, Exatamente. o que Ele fez, o quanto Ele é maravilhoso, Exatamente. o que Ele pode fazer, porque ela está confiando. Uhum. Eu vou, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei quem é o Senhor. Ela Isso. fala de uma forma assim, eu sei quem é o Senhor. O Senhor fez isso. O Senhor já nos livrou disso. E eu sei que o Senhor vai agir agora. Então, é uma oração de confiança. Não é dúvida, né? Ela não põe uma dúvida ali, é de confiança. E ela foi realmente, porque foi a oração que ela fez, fortaleceu, e Deus cumpre suas promessas. Verdade. E Deus é fiel a ela por conta disso. Quando a gente fala, né, que é no louvor que Deus habita, é uma verdade, né? Porque quando a gente vai louvando e vai agradecendo, a gente já é uma fé sem ver, né? Você acredita que Deus já está fazendo ali aquela graça acontecendo na sua vida, né? Você reconhece a autoridade. Você reconhece. E é muito importante quando você fala isso, a gente, uma coisa que Clara colocou, reconhecer que está vivendo uma batalha espiritual, né? Não, realmente, que assim, é só ir, não é nada a ver. Não, é verdade, sim. Você tem que aprender, quando a gente fala assim, reconhecer, né? A gente vai percebendo como o ambiente, sim, né? Sim. O que o corpo da gente sente. Acho que cada um tem aqui uma forma de sentir o que é a batalha espiritual, né? E a gente, a partir disso, começar a orar. Começar a ver, não, gente, isso aqui não é normal. Isso aqui não está acontecendo, né? Isso aqui não é, tem alguma coisa errada. E mesmo que não esteja errado, sim, ora, que Deus também vai mostrar, né? A gente precisa, a gente vive num combate constante. É verdade. Né? E se a gente não buscar nisso o tempo todo, né, para nos fortalecer, a gente vai vendo quando a gente está em oração, e muitas coisas às vezes não chegam até nós, sim, por conta da oração.
né? A gente vê A aí várias intimidade, situações, né? a intimidade. A gente vê que e a gente vê coisas físicas acontecendo, né? Coisas materiais. E justamente assim, é uma proteção de Deus para não chegar até nós. Então, como a oração, ela é importante, ela é eficaz e com muita confiança, Exato. né? Com muita propriedade. Foi o que ela fez aqui, né? E é o que a gente tem que viver. Eu acredito que esse exercício dessa virtude que ela tem, a gente poder pegar, não, gente, a gente precisa ter muita autoridade naquilo que Deus nos confiou, porque nós somos filhos de Deus, né? Exato. Quando eu comecei falando aqui, mexeram com o povo errado. Porque eram os filhos, são os eleitos, os escolhidos. A gente precisa se reconhecer escolhidos, eleitos, filhos, né? O nosso pai é um rei. Então eu não posso me considerar menos do que uma princesa. Sim. Né? Eu sou filha do rei, então não posso me considerar menos do que uma princesa. E saber que eu tenho autoridade no nome dele. Né? E você vê que ela ensina essa lição de humildade, né? De levar todo o mérito sempre para Deus, a glória para Deus e a sua beleza também. Ela podia ter usado a sua beleza de diversas formas e ter agido errado, mas a beleza dela, Deus ainda aumentou a sua beleza, porque aquela beleza era uma forma de honrar a Deus. Minha irmã, você pode ficar mais linda do que você já é. Olha que coisa maravilhosa, né? A palavra de Deus disse aqui que Deus aumentou a beleza de Judite porque ela ia usar dessa beleza para Deus. Então, a diferença de quando a gente faz algo porque a gente quer atrair olhares para nós ou quando a gente quer atrair olhares para Deus, né? Tem uma coisa muito importante, assim, que você falou agora, me faz pensar de como nós precisamos tomar mesmo essa posse dessa essência feminina. Sim. Né? Do nosso ser feminino, ele é muito importante. A gente vai vendo, assim, muitas situações disfuncionais, né? Assim, de algumas mulheres até querendo tomar alguns papéis que às vezes não cabe, né? Por isso que causa-se muito sofrimento, muita dor na sua essência. Justamente por isso. Porque você vê, né? Ela já tinha uma essência feminina. Sim. E aí ela reconhece isso. E Deus faz com que essa beleza ela aumente. Porque ela. Sim. E quando a gente sente isso, né? Essa beleza interior que é nossa, assim, que é a nossa essência natural. Que é isso, nós temos uma essência natural. E buscar isso é muito forte. Então, é tomar posse disso. Você tem as suas fragilidades, tem as suas virtudes, mas assim, quando você entende, não, eu sou um ser mulher, né? Assim, eu tenho as minhas fragilidades, mas também tenho uma força, né? Eu tenho autoridade, mas eu ainda quero ser mulher, eu quero ser menina, eu quero ser feminina. E isso tem a coisa vai se abrindo de uma forma, né? E com certeza se alcança aonde quer chegar. Foi o que aconteceu, né? Exatamente. Ela se permitiu ser mulher, ter essa essência feminina natural. E isso foi chegando, foi conquistando. Tem um filme, que eu não posso dizer o nome, porque eu não sei esses negócios de derrubar canal. Mas era para ser de criança, depois virou adulto, enfim, de uma menina, uma jovem, que vai pra guerra, mas ela finge ser homem. Todo mundo já entendeu, né? Então ela... Esse sair não foi o que eu falei. Então, ela vai pra guerra, mas ela finge que é homem, que ela tá indo no lugar do pai, ou como se o pai tivesse tido um filho homem, né? Então, ela coloca um negócio pra poder esconder, né, o seio e tudo, enrola o cabelo naquele negocinho que eu não sei o nome. Não coloca, mas o chapeuzinho que eles usam, que eu não sei o nome, sei lá. Mas enfim, então ela vai pra guerra vestida de homem. Então, para ela poder lutar na guerra, ela se reveste de homem. E eu acho muito bonito isso, que Judite, ela se reveste de toda a sua feminilidade. Exato. Né? Então, ela traz essa essência feminina à tona, assim. Você pode ser mulher e vencer o inimigo. É isso que o Senhor está falando para nós. Na sua doçura, na sua feminilidade, na sua autoridade também, na sua firmeza, com sensibilidade, você pode ser vitoriosa no nome de Jesus. E todas as mulheres que nós já falamos da Bíblia, que nós ainda vamos falar, elas se colocam mesmo femininas. E aí, claro, foram arrumadas, bonitas. Se vê Débora que ainda fala pro outro, né? Você vai perder para uma mulher. Né? Já você que vai, que vai ganhar um mérito, né? Então, assim, vai mesmo. E Deus faz, como Deus faz questão de mostrar isso também, né? Que é a possibilidade, é quem Ele escolhe, né?
é quem ele quer e do jeito que a pessoa está. Porque tem uma docilidade, né? Assim, a gente tem nossas fragilidades e como quando a gente tenta fazer diferente, essa força que às vezes nem é nossa, a gente acaba se frustrando muito com isso. Mas quando a gente traz essa não, eu sou mulher, eu preciso usar dessas formas, eu tenho essas. Não é artimanha, né? Eu tenho essa forma de agir, a coisa vai acontecendo, né? Porque a gente não tem que forçar nada. Né? A gente não precisa forçar nada. E quando a gente força, você vê que é uma angústia que as pessoas não vão sentindo. Não. E não fica Quando verdadeiro, né? Não fica. Quando você vai lá, você vê ela. A maioria, né? Tá sempre se dispondo. Assim, ela vai se despindo, né? Não, talvez não na roupa, mas assim, de coração. Mas depois que elas vão ali, ora, que se coloca na presença do Senhor, né? Que chora, e que lamenta, e que clama, e que pede, aí vai lá, se orna. Aí vai lá o seu ser mulher, né? Na sua essência natural. E conquista, né? E é tão bonito de ver, né? É lindo. E é muito interessante nessa história de você. A Clara começou falando sobre isso, do tempo. Né? O tempo que ela passou de luto, né? A gente comentou aqui também dela se preparando para Deus preparando ela para a missão que ela tinha e o tempo também que ela teve esperar o tempo de Deus, e ela fala isso, né? Chamando a atenção, pô, você dá tempo para Deus? Quem é você para dar prazo para Deus? Né? E a gente não tirar a autoridade dos homens, né? exatamente. Dos anciãos Isso. ali, porque ela poder chegar. Não, o que é isso? Não, mas ela foi eu com posso. pede autorização. Vocês me Exato. autorizam, né? Porque, É sabedoria, assim, né? eu tenho uma outra E eles forma dão de a fazer. bênção para ela ir para a missão. Olha que Isso. bonito, É muito- né? Então, assim, assim, você reconhecer a autoridade do outro, de um homem também, gente, É o que isso. é colocado A obediência, hoje, exatamente, né, que a gente? mulher não pode ser submissa a homem nenhum, não abaixa sua gente. cabeça para homem nenhum. Porque Então, o patriarcal, isso? assim, né? O patriarcado ficou numa evidência de uma forma muito negativa, né? E essas mulheres, elas vêm resgatar isso em nós, né? Esse respeito, essa submissão. Olha que bonito isso, a forma dela falar com os homens, com muito respeito. Com os anciãos, com os sacerdotes. Parceria, né? Porque eu acho Sim. que assim, a submissão ela foi uma parceria ali, né? Elas foram, não, vamos lá, Sim. todo mundo Com aqui tem seu sabedoria, espaço, vamos fazer aqui, mas eu posso dizer como eu faria? Exatamente. E eu posso contribuir, que ela fala isso, né? É. Eu posso contribuir, vocês querem? Exatamente. E aí ela foi lá com todo jeito, né? É muito bonito de É ver. linda, essa história é linda demais. Daria pra gente ficar falando Oh. aqui a noite toda. Mas que bênção que é essa palavra de Deus para nós hoje. Então fica aqui para nós, vou resumir algumas lições desse livro de Judite para nós. Ser uma mulher de oração e confiança em Deus. Essa é uma grande lição de Judite para nós, né? Uma lição de coragem, acima de tudo. Não tenha medo de enfrentar o inimigo, não tenha medo de enfrentar desafios, porque a mão de Deus está sobre você. Creia na providência divina. Creia na providência divina. Muitas vezes a gente quer antecipar as coisas porque a gente ainda não está crendo no Deus da provisão, né? O Senhor cumpre as suas promessas, então devemos saber esperar e confiar nele. Devemos clamar a força de Deus antes de agir. Então, não podemos ser mulheres precipitadas e agir do jeito que a gente quer, não. Então, clame a força de Deus sobre você antes de agir. Não tenha medo de enfrentar o inimigo. Ajude também a sua família, o seu povo, a se libertar das mãos da opressão do inimigo. Não é? Então, você pode também ser essa salvadora, em nome de Jesus. Como eu disse aqui, a nossa beleza que precisa atrair para Deus e não para nós. Precisamos também nós nos despir das vestes de luto e nos adornar como filhas de Deus para a guerra. Então, não ande como se você estivesse de luto. Você que tem mania de usar preto, só preto, está de luto? Não. Então, bota a cor nessa vida. Minha mãe falava tanto isso pra mim, minha filha, bota a cor nessa vida. Meu armário era só preto, marrom e cinza, eu acho, sei lá, não lembro a corzinha que usava, não. Sempre usava que não tinha cor nenhuma. E aí, o carisma Divina Luz, a alegria das irmãs, o sentido da vida, trouxe esse muito de... Não li aqui. Foi que Judite, ela deu liberdade à sua serva, à sua escrava, né? Ela era uma serva dela. E depois de tudo que acontece, depois da vitória, ela dá liberdade para sua serva. Muito bonito, né? Então,
Então, uma forma dela recompensar, dela retribuir aquela que esteve ao seu lado quando ela mais precisou. A serva podia ter ido embora, podia ter ficado com medo, mas ficou lá, carregando, né, carregando o saquinho da provisão, depois carregou até a cabeça do homem. Ela ficou ali na porta da tenda, ali guardando para que nenhum homem entrasse. Né? Ela estava o tempo todo do lado de Judite, e Judite retribuiu com amor aquilo tudo que ela fez. E por fim, dê sempre glória a Deus, sempre já prepara aí para o Senhor o seu canto de vitória, porque tudo pertence a Ele. Amém? Vamos cantar, amor. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde andares. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde andares. E não haverá rio profundo, exército, muralhas pra te impedir de entrar em Canaã, de entrar em Canaã. Feche os seus olhos nesse momento, minha irmã, estenda o seu braço, assim como Judite, ela levantou a sua mão para a vitória. Proclame agora, profetize agora a vitória sobre a tua vida. Profetize agora a vitória sobre a sua saúde. Profetize agora a vitória para a tua família. Levanta o teu braço, abra a tua boca e profetize essa vitória que você tanto espera. A mão de Deus está sobre você, a vitória será concedida. Seja uma mulher de confiança, seja uma mulher de esperança, seja uma mulher de coragem, de fé, e proclame isso em nome de Jesus. Senhor, eu proclamo que essas barreiras vão cair por terra em nome de Jesus. Todas as barreiras, todas as ciladas do inimigo, todo espírito de falsa enfermidade, todo desemprego, Senhor, toda depressão, toda ansiedade, todo mal espiritual, toda desavença da minha casa, todos os bloqueios, todas as confusões que estão acontecendo. Você que precisa, minha irmã, assinar contratos, você que precisa fazer negociações e está vendo isso tudo como se fosse com nó, tudo embolado, confuso. Profetize agora, Senhor, eu profetizo a tua graça sobre isso, sobre esse papel que eu preciso assinar, sobre esse documento, sobre essa compra, sobre essa venda, sobre tudo isso que está acontecendo, esse novo contrato. Senhor, eu profetizo agora a saúde do meu marido, a saúde dos meus filhos, a libertação, Senhor, dos vícios. Vai falando para o Senhor agora. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo essa cura em nome de Jesus. Eu profetizo a minha cura em nome de Jesus. Senhor, reveste-nos com a coragem de Judite. Reveste-nos, Senhor, como essa mulher de autoridade no teu santo nome. Inspira-nos, dai-nos a tua força, que o teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, um espírito de coragem, um espírito de ousadia, um espírito de confiança e temor a ti, Senhor. Em tudo nós te damos graças, em tudo nós te louvamos, porque sabemos que a tua mão, Senhor, está sobre cada uma de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias e louvores a ti, Senhor. Glórias e louvores a ti, Senhor. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde andares. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde andares. E não
exército muralhas pra te impedir de entrar em Canaã, de entrar em Canaã. Gente, vou agora. Vou agora entrar em Canaã. Vou agora entrar em Canaã. Agora segura a vitória aí, ó, com as suas mãos. Segura a vitória com as suas mãos. Dá glória a Deus! Glória a Deus! Vamos aplaudir o nosso Deus. Amém, amém. Ó, e pra gente saber que você tá aqui até agora acompanhando a gente, coloca aí nos comentários hashtag Somos Todas Judite. Arrasou. Muito bom. Contigo, Mari. Nossa, muitos comentários aqui, vou ler alguns. O Joelson colocou assim: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pelas minhas abençoadas menininhas. Obrigada, menininha. Né? A Claudinha colocou: a Judite é uma mulher para seguir como exemplo de coragem, determinação, mulher forte e guerreira que sabe como usar as armas contra o inimigo, a oração, o jejum, o confiar no Senhor. Amém. Fabrício também comentou: como é muito bom aprender com o programa Mulheres. Verdade. Ah, viu? Ele que eu tava falando, eu tava esperando ele aqui aparecer. Sejamos fortes, corajosas e sábias como Judite, que possamos sempre profetizar em nome do Senhor a vitória em nossas vidas. Amém. E eu creio que Deus está agindo, né, na tua providência. A Fabi também comentou. Eu profetizo a minha cura. Amém. Isso aí, minha irmã. Vamos profetizar bênçãos e graças. Eu profetizo em nome de Jesus a cura. Isso aí, minha irmã. Cura de toda a sua família. A gente tem que profetizar mesmo. E agora as mulheres todas colocando. Somos todas Judite. Isso aí. Glória a Deus. Amém, amém. Muito obrigada pela companhia de vocês nessa noite. Foi lindo o nosso programa, uma bênção. Na semana que vem a gente volta com a história de uma nova mulher da Palavra de Deus, essas mulheres da Bíblia que nos inspiram. E vamos clamar o Espírito Santo do Espírito.